Um dia, você e eu vamos estar diante de Deus. O que você vai dizer para Ele quando você chegar naquele dia? Começo dizendo que nós vamos tratar aqui contra a cultura, contra o que nós vemos aí fora, contra o que nós vemos inclusive em algumas igrejas. Não é popular, não é agradável de se ouvir e é muito radical. A minha função e a função de qualquer um que se propõe a falar da palavra, a falar de Cristo, é apresentar a palavra, apresentar o que a Bíblia diz. A única base que nós temos para ouvir Deus falar é a palavra dele. Deus usa profetas, mas profetas que falam da palavra dele e não de ideias que eles possam ter, por mais eloquência que eles possam ter. Tudo na palavra é contra a cultura. Nós começamos há 2 semanas uma série de estudos sobre Gênesis. E hoje existe uma pseudociência que é totalmente contrário à narrativa de Gênesis. Isso é contra a cultura. Nós olhamos hoje para o casamento e hoje, como eu até mencionei há um tempo atrás, no site da Globo, o casamento entre 3 mulheres. É contra a família, a cultura e a família descrita na cultura e a família descrita na palavra são antagônicas. Aí você pode ter 2 pais com um filho, uma filha, 2 mães, um filho e uma filha. Na sexualidade, que envolve isso, hoje, eu vi hoje na reportagem da Folha de Londrina, que acabou de começar uma nova novela, onde tem um casal de senhoras que estão unidas há 30 anos. É contra também a definição do amor que especialmente a mídia passa. O amor para a mídia é paixão. O amor de Deus não tem nada a ver com paixão. Você e eu vamos ver, ao apresentarmos os textos, de maneira muito clara, que não se trata de opinião e nem de interpretação, como uma vez eu ouvi. Eu falava para alguém do Evangelho, eu falei, essa é a sua interpretação. O que eu e você vamos ver aqui na palavra não tem nada a ver com a minha ou a sua interpretação, é absolutamente claro. É claro que você pode não aceitar, você pode não concordar, você pode ficar bravo, você pode menosprezar, você pode ignorar, ridicularizar, mas você não vai poder dizer que não entendeu o que nós vamos tratar aqui. Você vai entender não porque eu tenho o poder de convencer você ou que a minha apresentação seja convincente ou a minha argumentação seja boa. Você vai entender porque é Deus falando pela palavra dele. Você pode rejeitar, você pode não aceitar, você pode se irritar, mas você não pode dizer que não entendeu. Isso não é nenhuma ameaça. Mesmo porque eu não tenho poder de ameaçar ninguém. Eu não tenho poder sobre a sua vida, sobre as suas decisões, as suas respostas, as suas escolhas. Sinceramente, eu até gostaria de poder convencer você, mas graças a Deus que eu não posso. Ainda assim, como eu sou, exatamente como você, cada um de vocês, pois eu e você temos exatamente a mesma origem, eu acredito que pode haver uma mudança, uma transformação na sua vida, porque houve na minha. E a nossa origem, a minha e a sua origem, não são boas.
Nós não buscamos a Deus naturalmente. Deus tem que realizar uma intervenção. E Ele fez isso na minha vida. E na vida de alguns aqui eu creio. Eu espero que Ele faça na sua. Essa é a nossa introdução. E eu queria ler, nós vamos projetar os textos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. É o primeiro. Recentemente, bastante recente, eu tratei desse texto. E que ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar nem os perversos ou as pessoas más. Poxa, então eu já estou fora dessa aí. Não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus é não estar na presença dele quando essa realidade aqui acabar. Não vai para a presença de Deus, não estarão na presença de Deus, estarão condenados eternamente fora da presença de Deus. São aqueles que não nasceram de novo, que não receberam a Cristo como Salvador e Senhor, que não têm uma experiência genuína de conversão, ainda que muitos se dizendo crentes evangélicos ou religiosos. Nem imorais. Imoral é do grego porno, de pornografia, por exemplo, e tudo que está relacionado a isso. Nem os idólatras que veneram imagens, que se prostram diante de imagens, sejam elas quais forem, de deuses ou de santos. Nem adúlteros, bem entendido, não em atos, mas Jesus disse que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, ele cometeu adultério. Então eu e você como homens sabemos do que isso significa, e as mulheres também sabem. Nem adúlteros, nem homossexuais, algo que, como eu acabei de dizer, na cultura, e hoje nós somos taxados de ignorantes, quando você diz que isso é pecado. Nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, que amam o dinheiro, amam o ter, desejam ter, vivem para ter, nem alcoólatras, que se embriagam, nem caluniadores, nem trapaceiros. Trapaceiros não são esses aí que no nosso caso foram pegos pelo GAECO. Trapaceiros em qualquer nível, inclusive naquele que você acha que ele é pequeno, é trapaceiro do mesmo jeito. O segundo texto é Apocalipse capítulo 21, 8, que diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, está em negrito, em azul, para eu e você saber que se você escapou até agora, desse não tem jeito, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Estes são aqueles que não herdarão o reino de Deus. Ninguém aqui escapa. Ninguém aqui escapa. A começar por mim. Eu disse que ia ser contra a cultura. Eu disse que ia ser impopular. E disse que ia ser meio radical. Se você prestar atenção na sua vida, se você for sincero, ainda que totalmente sincero ninguém é, porque nós temos um coração que é desesperadamente corrupto, nós não conseguimos ser totalmente sinceros, mas não precisa ir tão longe, você vai ver que você se encaixa em pelo menos um, e eu e você sabemos que não é somente um nessa relação. E de acordo com esses dois textos, há outros, nós não herdaríamos o reino de Deus. Nosso destino justamente seria lago de fogo e enxofre. Apesar de serem comuns, eu gosto da definição de um irmão, que o que acontece aí fora pode ser comum, mas não é normal. Apesar de serem comuns, essas ações,
esse tipo de fala ou conversa, esse tipo de pensamento, a Bíblia chama, tem um nome muito claro, muito impopular, inclusive hoje, por incrível que pareça, na igreja que se professa evangélica, que se chama pecado. O evangelho vem tratar com pecado, não vem resolver problemas. O evangelho vem tratar com o nosso maior problema, que se chama pecado. Ele não vem satisfazer as nossas necessidades, muitas delas frutos de nossos desejos pecaminosos. De acordo com Deus, e não com o que eu acho, concordo ou aceito, pessoas que vivem nessas práticas, por consequência, não se importam, não se arrependem, racionalizam, justificam, fazem piada, essas pessoas são condenadas. É isso que o texto diz. Por mais difícil que seja. Para muitos, isso é pura ignorância, radicalismo. Especialmente no nosso tempo. Alguns vão dizer, o que é que tem? Como eu vi recentemente, o que é que tem? As justificativas para se viver no pecado são muitas. Uma delas é que traz prazer. Hebreus disse que alguns desejaram seguir ao Senhor e elas não se entregaram aos prazeres momentâneos que o pecado traz. O pecado traz prazer momentâneo. Ele traz e ele foca o prazer. E você vai no prazer. Mas ele não mostra que é momentâneo. E o pior, ele não mostra quais as consequências. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Outra verdade é que essas definições, essas práticas são contrárias ao que Deus diz. E a gente poderia pensar que são o que a lei de Deus diz, os mandamentos de Deus dizem. Por exemplo, não darás falso testemunho, não minta, não adulterarás, não roubarás, não matarás. São mandamentos que Deus deu. Por que Ele deu? Porque era o melhor para nós. Porque era o melhor para nós. Romanos 7,12 diz o que a lei de Deus é. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quando Deus diz não mate, é melhor para nós não fazermos. Quando diz Deus não roube, não minta, não adultere, é melhor para nós. A lei de Deus é algo bom para nós e se todos a obedecêssemos, nós não teríamos os problemas que nós temos. Agora, tem gente que vai dizer que não é assim, e não é bem assim. Mas aí nós vamos observar na fala e comparar na prática. E quando nós observamos imorais, mentirosos, adúlteros, ou ladrões, ou trapaceiros, fazendo isso, eles vão dizer que que tem, desde que não façam comigo. Porque não, aí o meu valor, o meu parâmetro muda. Isso mostra que o melhor é não fazer. A lei de Deus diz, o Senhor Jesus, Ele resumiu a lei dizendo, não faça para o outro o que Ele não quer que você faça para você. O problema é que ninguém tem capacidade para obedecer mandamentos. Absolutamente ninguém, a Bíblia diz, vai ser justificado diante de Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei tem um outro papel, ela é boa, santa e agradável, mas ela tem um outro papel, mostrar quem somos. A lei está lá para dizer para mim e para você que eu e você não podemos obedecê-la. Não temos condição de obedecê-la. Não temos natureza para isso. E nesse estado de pecado que eu e você nascemos, nós estamos separados de Deus. Isaías diz isso
capítulo 59, os versículos 1 a 2, diz que, vejam, o braço do Senhor, ele não está tão curto que não possa salvar. O seu ouvido, o ouvido do Senhor, o ouvido de Deus, tão surdo que não possa ouvir. Mas tem um mais aí. O problema não está nele, o problema não está na lei dele, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Vocês quem? Todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. Os seus pecados, os meus e os seus pecados, nos escondem de Deus. Esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Deus não ouve pecadores, a não ser que algo aconteça com pecadores. Nosso estado é de pecado. Deus não tem relacionamento com pecado nenhum. Deus não conhece pecadores. Não nos conhece no sentido de saber, é lógico que ele criou tudo. Os fios de cabelo de cada um de nós aqui estão todos contados. Eu lembrei de um pastor, se bem que em alguns casos não é tão difícil contar assim, mas todos estão contados. Isso significa que Deus é soberano, está no controle de tudo. Ele nos conhece, antes de nós falarmos algo, ele já sabe. Mas ele não tem relacionamento com pecadores. O conhecer bíblico é esse. E quando a gente olha isso, a dureza de que isso é, que essas verdades são, aí alguns vão dizer, mas onde está o amor de Deus? Deus não é amor? É, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. O problema é associar Deus e amor com tudo aquilo que a gente viu até agora. Porque condenação não é o diabo que condena, é Deus. Jesus, quando disse, não temam aqueles que matam o corpo, temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E esse quem é? O diabo? Não, ele, Jesus. Ele pode fazer. E é ele que nós devemos temer. Como é associar esse Jesus que diz isso e que fala mais de inferno do que céu com amor? Inclusive na igreja evangélica, muitos questionando isso, alguns dizendo que não existe inferno, que o Deus que é amor, ele não pode permitir o inferno. Só que Deus, ele não é só amor. E bem entendido, só, nós vamos ver que o amor de Deus é incompreensível. Não é só no sentido de que não é esse atributo, Deus não tem só esse atributo. Deus, ele é também santo. 1 Pedro 1,16 diz assim, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está falando para cristãos aqui, e lembra que nós cantamos, pelo sacrifício de Cristo, ele já nos fez santos, por meio de Cristo ele já nos vê santos, e é para esses que já creem que ele está falando, sejam santos no vosso proceder, algo que já aconteceu no seu interior. Ele não está falando para quem não crê em Cristo, porque é impossível para alguém que não crê em Cristo ser santo. A palavra santo significa separado, e o separado aqui está relacionado a Deus. Deus está separado do pecado. Deus é luz, ele não tem relacionamento com trevas, ele não pode ter. Há coisas que Deus não pode? Sim, ele não pode abrir mão da sua santidade, porque ele é santo, ele não muda. Deus é amor, sim, mas o fato dele ser amor não muda o fato dele ser também santo. Ele é amor, ele é santo. E por ser santo, ele não compactua com nenhuma forma de pecado. E é por causa da sua santidade, devido à sua santidade, que ele tem ira contra o pecado. Romanos 1, versículo 18, diz, do céu
Deus revela a sua ira contra todos os pecados e contra todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros reconheçam a verdade a respeito de Deus. Deus do céu revela a sua ira contra todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Entende como o amor de Deus não anula a sua santidade? É Paulo que está dizendo aqui. Deus não muda, nele não há sequer uma sombra de variação. O Deus do Velho Testamento não mudou, ele é o mesmo. Alguns dizem, não, o Deus do Velho Testamento é um, e agora do Novo é outro. Não. O Deus do Velho Testamento é o que apontava para o Deus do Novo Testamento, que se faria homem, para mostrar que sem ele, ninguém pode mudar esse estado aqui. É por essa razão que, se nós optarmos por viver na prática do pecado, algo que Deus abomina, não é possível conhecê-los. Não é possível conhecer a Deus. E o papel da lei é mostrar o quê? É um espelho. É para eu olhar e falar, meu Deus, eu sou um pecador. Alguns vão dizer e vão preferir o pecado. Vão continuar no pecado. E vão até dizer, não, mas Deus é amor. Justificar o seu pecado. Mas quando esse Deus fala comigo, ele vai me mostrar pela lei dele, meu Deus, eu sou um pecador. E agora? E agora, né? Porque não escapa, nenhum de nós escapa aqui dessa realidade. Mas há um outro atributo que Deus também, nele não há mudança, Deus é justo. Deuteronômio 32, 4 diz, todos os seus caminhos, os caminhos de Deus, são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Deus é justo e reto. Eu queria que você se atentasse agora nessa questão e olhar as duas outras, santidade e amor. Em Deus não há injustiça, Deus é justo. O que é justo? Pergunte para qualquer um de nós, nós não sabemos o que é justo. Justiça de Deus significa que Deus não erra, nunca, que Ele jamais favorece quem quer que seja, que Ele é totalmente imparcial em uma decisão, e que Ele age em absoluta conformidade com o que é certo, correto, sem erro, sem pecado. Isso é justiça de Deus. E diga lá que eu e você sabemos o que é isso. Não, porque não há nenhum justo. A minha e a sua justiça, elas variam, depende da situação, depende com quem eu estou falando, depende se eu vou ofender, depende dos meus interesses. As nossas justiças para Deus, elas são tão sujas, que Ele as compara a trapos de imundícia, algo que não dá nem para pronunciar. Mas Deus não é assim. Deus é absolutamente justo. Quando Deus julga, Ele julga segundo o seu padrão de justiça. Daí então, como você e eu vamos chegar diante dele, vamos falar o que para ele? Porque se for o meu padrão, se eu for julgar, o meu padrão, de repente, quanto de você me oferecer, eu posso baixar o meu padrão de justiça. Ou os elogios. Mas Deus não se vende como nós fazemos. Quando eu e você estivermos diante dele, ele vai se julgar no segundo padrão dele. E aí eu e você sabemos que não tem justificativa para nós. Quando Deus julga, ele julga segundo o seu padrão de justiça. Porque Deus é santo, justo e não muda, ele tem que punir os pecadores e o pecado. Porque ele é santo e justo, ele não pode ignorar o nosso pecado. Ele não pode dizer, deixa para lá. Deus não pode fazer isso. Um dia ele vai fazer isso, julgar.
De onde você tirou? Ué, como é que nós vamos estar diante de Deus? Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Presta atenção que você está nessa lista aqui. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele, um E maiúsculo, aquele é Jesus, que nele estava sentado no grande trono branco. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Os mortos O texto diz que os mortos não estão mais mortos, eles estão em pé. Quantos mortos? Quais mortos? Todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Foram abertos livros e outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Portanto, morto não tem que ser julgado de nada. Esses mortos estão vivos diante de Jesus e vão ser julgados de acordo com o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades, o lugar dos mortos, entregaram os mortos que neles havia. Isso significa que todo mundo vai estar lá, não importa como tenha morrido, quanto tempo tenha morrido. E cada ser humano foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que entra aqui? A justiça de Deus e a minha e a sua argumentação diante desse Deus que é justo. E que tudo que eu e você fizemos, dissemos ou pensamos de pecado, está lá registrado. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Opa! Graças a Deus parece que há uma alternativa nesse juízo. O livro da vida. Por que eu falei, presta atenção? Olha para a sua vida. Quem dentre nós pode chegar diante de Deus e dizer, meu Deus, eu posso estar diante do Senhor pela minha vida, pelo que eu fiz? Aí a gente começa a tentar racionalizar. Ah, bom, mas é verdade, todo mundo é pecador, eu sou, mas também eu não sou. Estava lá naquela relação, um assassino, eu nunca matei ninguém. Roubar, eu nunca roubei. Então, Deus, eu sei que eu sou um pecador, eu fiz algumas coisas assim. Eu não posso dizer adultério fisicamente, por exemplo, porque eu nunca adulterei fisicamente, mas já estou nessa, porque se eu olhei, eu já adulterei, então eu não vou tentar me defender. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Aí Deus usa um homem, Tiago, capítulo 2, versículo 10, para nós entendermos. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então, você nunca matou ninguém? Mentiu? Mentiu todo mundo. Mentiu. Todos os mentirosos, está lá. Então, nós somos culpados. Não há escapatória. Você está entendendo o que a gente está lendo ou não? Está claro o que eu estou dizendo? Ou melhor, o que a palavra está dizendo ou não? Alguma? Não, mas isso é sua interpretação. É o que a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade ou não? Você está vendo, e eu e você estamos vendo claramente que não se trata de opinião, não se trata de igreja A, B ou C, nem de interpretação. Qualquer pessoa que com o mínimo de compreensão lê esses textos que nós estamos lendo, entende, mas você pode não aceitar, você pode não concordar, você pode ficar bravo, você pode menosprezar, você pode ignorar e ridicularizar, mas você não pode dizer que você não entendeu o que está escrito aqui. E agora? E agora? Agora, a partir de agora, eu vou parar de fazer o que eu faço. De hoje em diante, tomei uma decisão aqui.
Nunca mais vou mentir, nunca mais vou olhar com uma intenção impura, nunca mais vou trapacear, nunca mais, e eu... Não adianta, porque eu e você já nascemos em pecado e todos os pecados que nós cometemos já nos dão com toda justiça o inferno como destino. E mesmo que eu e você tentarmos, talvez você já tenha tentado algumas vezes, eu muitas vezes tentei, porque eu sabia que isso era pecado e meu Deus, e agora? Eu vou chegar diante de Deus, eu tento, mas eu não consigo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Eu não consigo. Mesmo que conseguisse, ninguém consegue. Mesmo que conseguisse, não dá, porque nós nascemos em pecado. Somos pecadores em atos, palavras e pensamentos. Participar da religião, da comunidade cristã de Londrina, agora vai ficar bom. Misericórdia. Religião é o homem fazendo para chegar diante de Deus, e qualquer religião, usando o nome evangélico, inclusive, jogue fora. Religião não transforma ninguém, regras não transformam ninguém. Nada disso muda o nosso estado. Deus não nos aceitará conforme os nossos atos de justiça. Mas lembra quando perguntaram, mas Deus não é amor? E nós lemos, Deus é amor. Deus é santo, justo e é amor. Quem Ele ama? Quem Ele ama? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus. Irmãos, pense no que a gente acabou de tratar, tudo que eu e você somos. Nós somos pecadores. Se nós morrêssemos hoje e se Deus não nos tivesse amado, nós iríamos com absoluta justiça para o inferno. Mas Deus, esse Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por mim e Marco, sendo tudo isso que eu acabei de ler. Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós em nosso favor, quando nós éramos pecadores. Deus é amor, mas Ele também é santo, justo e tem ira contra o pecado. Deus não pode deixar o pecado para lá. Por ser santo e justo, Ele precisa punir o pecado. Mas por nos amar e por nos querer de volta, Ele não pode nos receber no pecado, pois Ele é santo. Ele precisa nos salvar do nosso pecado. Como Ele pode fazer isso? Dando uma lei para a gente seguir, a gente não segue. A gente não tem condição para isso. Ele dá a lei para nos mostrar quem pode nos salvar. E Ele faz isso de uma única maneira. Não por nós, mas por Ele mesmo. Ele, Deus, diz, eu vou até aí. Eu vou salvar você, porque eu amo você. Só há uma maneira. Ele, Deus, na pessoa de Cristo, Deus Filho encarnado, sem pecado, pagou pelo meu e o seu pecado na cruz. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Não tem como ficar, não considerar isso, esse tamanho amor. Ele não fez um favor, Ele não tinha que fazer isso. Ele nos amou sendo nós isso que nós somos, de acordo com os textos, e eu e você sabemos que somos isso. Deus nos amou. Deus é justo. Deus precisava manifestar a sua justiça, e como Ele fez? Você não pode vir a mim a partir dos seus méritos.
Eu não posso deixar de ser santo, eu não posso deixar de ser justo, mas eu providencio um meio pelo qual eu faço de você um justo, de você um santo. Eu vou até você, eu me faço homem na pessoa do meu filho, e na cruz eu levo o seu pecado por amor e totalmente de graça. Não tem como não ser movido por essa verdade. O Deus que é santo e justo, que não pode ver pecado. E todos os homens de Deus, quando estiveram diante dele, se prostraram no rosto no chão, porque não poderiam vê-lo, de tamanha sua santidade. Creram e entenderam o Evangelho, receberam a Cristo. A única forma que nós podemos ser aceitos por Ele. Isso significa então que Jesus, porque Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores, todos nós somos pecadores, significa que Cristo morreu por todos nós. João capítulo 3, versículos 16 a 19. Quer dizer então que não importa, porque o que Cristo fez vai salvar a todos. João 3, 16 a 19, diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito Jesus. Deus amou pecadores, que deu o seu Filho, Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho ao mundo, a todos os pecadores. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, Ele veio para nos salvar. Para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Então todos são salvos? Não. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não vai para o lago de fogo e enxofre. Quem nele crê não vai perecer. Quem nele crê não vai para o inferno. Quem em Cristo crê, não numa religião, não em tentar seguir regras, não em seguir os mandamentos, quem crer em Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem rejeita o amor de Deus já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento justo de Deus. Que Deus é amor, é esse que vai condenar? Ele fez o tudo por nós. E nós rejeitamos o que Ele fez. O único meio que Ele tinha para salvar pecadores era o seu Filho Jesus na cruz. E se rejeitar o Evangelho, não existe alternativa. Por quê? Porque se eu e você vamos estar lá e nós vamos prestar conta das nossas vidas, e as nossas vidas, eu e você sabemos o que elas são. Nós precisamos de um advogado. Jesus é o nosso advogado. É Ele, é o nosso mediador. É Ele pelo que Ele fez na cruz. Ele lá na cruz levou o meu e o seu pecado. No sangue, por mais pecadores que eu e você fôssemos e somos, Ele nos perdoou totalmente. Na sua ressurreição, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos justificou, Ele nos regenerou, por amor e de graça. Por que pessoas rejeitam esse amor? A luz veio ao mundo, a luz é Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas, o pecado, e não a luz, porque as suas obras eram más. Eu não quero Jesus, eu quero o meu pecado. Não porque Ele não possa, não porque Ele não tenha poder. Eu sou salvo hoje, então eu sou melhor do que aquele lá que não foi, né? Não. Se eu e você cremos hoje, foi porque Ele revelou, pela sua graça, pela sua soberania, porque Ele quis, por amor.
E eu e você rejeitávamos. Nós poderíamos até não dizer isso explicitamente, mas eu e você não buscávamos, rejeitávamos. Até que um dia Ele vem pelo Espírito e revela o que Cristo fez. E por isso, se eu e você conhecemos pessoas que estão nesse estado, nós devemos clamar por elas, falar de Cristo para elas. É claro ou não que a gente viu aqui? Os textos são claros, a palavra é clara ou não? Você pode não aceitar, não concordar, ficar bravo, menosprezar, ignorar, ridicularizar, mas você não vai poder dizer que o que nós lemos aqui é verdade. Quando uma pessoa nasce de novo, quando o Espírito Santo mostra para ela quem ela é, e pelo Espírito, a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, nós dizemos, nós não colocamos mais culpa em A ou B. Na situação nós dizemos, meu Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. É o Espírito Santo já falando e nos mostrando quem nós realmente somos pecadores. E meu Deus, eu vejo pela sua palavra que nesse estado eu estou separado, eu não posso. Mas a tua palavra diz que o Senhor me amou mesmo assim, eu não consigo entender. Mas eu recebo o teu amor pela fé, eu creio no que Cristo fez, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não tenha provas, eu creio no que Cristo fez por mim, por amor e de graça. Isso é o Espírito Santo revelando para pecadores. Se você talvez foi incomodado, o que você deve fazer? Quando Pedro pregou a primeira vez, ele falou com outras palavras daquilo que nós vimos aqui. E ele pregou aquela palavra. E aquelas 3.000 pessoas foram impactadas pela pregação e ação do Espírito Santo que levou-as a uma ação. Eles eram conterrâneos de Pedro, judeus, e disse, irmãos, porque estava Pedro e os demais apóstolos, irmãos conterrâneos, o que nós vamos fazer? A Bíblia diz que os seus corações, eles ficaram compungidos, eles ficaram impactados, tristes, compungidos os seus corações, e perguntaram para Pedro e os demais, o que nós vamos fazer diante disso? Porque eu estou vendo que é isso mesmo que eu sou, eu não posso mudar. E Pedro diz, arrependam-se, arrependam-se, creiam no que Cristo fez. Muitas daquelas pessoas estavam lá escolhendo Barrabás, ao invés de Cristo. Pecado esse, levar o Deus encarnado para a cruz. Eles escolheram um ladrão, mas eles se arrependeram. Isso é amor, isso é graça. Deus os perdoou em Cristo. Então o meu e o seu pecado, por mais graves que eles sejam, já foram levados totalmente na cruz em Cristo. E se nós o recebermos e nos arrependermos, Ele nos salva, nos dá uma nova vida. E naquele dia, quando eu e você estivermos diante dele, e aí, Marco? Ah, pai, o senhor sabe tudo. O senhor sabe que eu sou um pecador. Mas o senhor me amou. Por mim que não queria, não buscava. O senhor me amou, eu não consigo entender, pai. E enviou o seu filho para morrer, aquela morte que era minha, por amor, e me deu uma nova vida. E hoje, pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, eu posso chegar na sua presença. Eu sei que eu fui um pecador, mas eu já fui perdoado em Cristo. Totalmente perdoado. Dos que eu cometi antes de crer, dos que agora eu porventura cometo e dos que eu venho ainda a cometer, eu já fui absolutamente, totalmente perdoado em Cristo. Nós estávamos conversando aqui no início, que você pode perder a salvação. Ninguém que genuinamente foi salvo em Cristo perde salvação, porque nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez. Como é que eu posso perder algo que Ele deu, que Ele revelou? E que me deu antes da fundação do mundo, que deu eternamente. Não se perde salvação.
Quem crê em Cristo morre crendo nele. Há lutas, há derrotas. Nós às vezes pecamos, mas aí nós olhamos para o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Às vezes o diabo vem acusar e eu falo, vai ter com Jesus. É o meu advogado, quem pode contra ele? Um dia você vai estar diante de Deus. O que você vai dizer para ele?